Boa noite a todos sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar nesse momento as nossas atividades da noite, em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, para o dia do comentário do Evangelho, a nossa palestra habitual, hoje com a Samira, e depois, como sempre, as preces, a irradiação para as pessoas necessitadas, nossos familiares, para nós, enfim, para a humanidade. Então, antes de passar a palavra para a Samira, eu convido a Bea, por gentileza, para fazer a prece de abertura dos trabalhos da noite. Boa noite a todos, boa noite, Victório. Vamos então acalmar o nosso pensamento. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer pela vida, agradecer por esse momento de aprendizado, com essa doutrina que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Agradecer pelo alimento de cada dia, agradecer por tantas coisas que nós recebemos diariamente. E também pedir ao nosso amigo Jesus que envolva a cada um de nós que aqui estamos, que envolva o lar desses irmãos, que possa envolver a todos com essa energia renovadora, essa energia que nos equilibra, essa energia que nos dá força, que nos sustenta, pedindo a Ele que sempre se faça presente nas nossas vidas, nos auxiliando, nos conduzindo, para que nós possamos seguir sempre o caminho do bem, do amor ao próximo, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para cada um de nós. Enfim, que nós possamos aproveitar cada momento dessa oportunidade para o nosso crescimento e para nos tornar filhos melhores. Pedimos também que a espiritualidade amiga envolva a nossa palestrante da noite, dando todo o suporte, e que ela possa estar acompanhada para nos trazer esse assunto tão importante da fé que nós estamos passando neste período de pandemia, para que nós possamos ter a fé que necessitamos, a fé no nosso Criador, no nosso Pai, sabendo que cada um de nós sempre estará envolvido por Ele, por esse nosso amigo Jesus, e que nós possamos sempre ter essa certeza que tudo passará, e isto também passará. Então, pedimos a esses amigos que permaneçam conosco e agradecemos por tudo que sempre recebemos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus, e pedimos que permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Bea. Eu gostaria, antes de passar a palavra, então, com a palestra da Samira, para que todos providenciem depois uma água, seja uma garrafa, uma jarra, um copo, para que sejam fluidificadas após o término da palestra e a prece de irradiação. Então, agora eu passo a palavra para a Samira, que vai proferir a importância da fé e da espiritualidade na saúde. Samira, tudo contigo agora.
Obrigada, Vitória. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos nesta noite abençoada e para a qual escolhemos a importância da fé e da espiritualidade na saúde. Nós sabemos que a fé é o elemento transcendental, isto é, vai além da nossa condição física e que nos dá a confiança de que o impossível pode se tornar possível. E a doutrina espírita, ela nos descortina a vida futura, oferecendo, então, essa certeza de que nós somos espíritos imortais e que podemos ter este fortalecimento na fé da imortalidade da vida, na fé dos laços que nos unem, na fé desta vida que é eterna, nos trazendo força e resignação, principalmente diante das tribulações da vida, principalmente desses momentos que hoje estamos vivenciando. Mas eu quero enfocar justamente se a fé é importante na saúde. Então, nós temos que trabalhar sobre esse tema. Esta foi a capa de uma das revistas de uma editora nacional e trazia como fé pode mesmo curar? Não é milagre. A ciência começa a explicar por que ela ajuda a vencer e a prevenir doenças de infarto a câncer. Será que fé e ciência são opostas? Ou devem andar juntas, devem se complementar? Este é um assunto em foco e que desperta o interesse de estudiosos em busca da verdade. Desde tempos muito remotos, o homem mantinha essa aproximação entre a ciência e a fé, traduzida através de uma religião, isto é, a maneira de expressar essa fé. Hoje nós sabemos que a fé ajuda a equilibrar a ansiedade, o estresse, o nervosismo, os pensamentos negativos. Então, ela tem uma influência, sim, na saúde. Não só na saúde mental, como também ela se reflete na saúde do corpo. A fé é capaz de tirar alguém de um estado apático e de dúvidas. É capaz de nos fazer enxergar de outros pontos de vista. A vida com fé é conseguir enxergar o outro lado da moeda. Diante de situações, as pessoas foram estudadas e pessoas que têm fé, elas têm uma confiança maior em que aquela situação difícil vai passar. Ao contrário, as pessoas que não têm fé não aceitam essa condição de que haverá uma melhora. Por quê? Porque só vem do dia de hoje. Mas a própria Organização Mundial da Saúde nos traz que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. A crença pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. Então, ter fé pode animar o estado de espírito de uma pessoa que está passando uma enfermidade como essas que ainda são as que mais acometem o ser humano. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares, como infarto, como AVC, são as doenças que mais matam no mundo. Então, é importante que nós venhamos a entender que a própria Organização Mundial de Saúde traz no seu bojo já o quesito de fé. Então, acreditar que o seu problema terá solução, mesmo não sabendo como, faz com que se tenha esperança. Nós, muitas vezes, sentimos o resultado da nossa fé, mas não sabemos como ela pode, então, se expressar. Vejamos, então, o que é a fé.
Fé é uma palavra que significa confiança, crença e credibilidade. A fé é um dom que ajuda as pessoas a passarem por esses momentos difíceis e pelas circunstâncias penosas que a própria vida nos traz. Nós sabemos, conforme Jesus nos asseverou, que no mundo nós teríamos aflições. Não precisamos lembrar dos ensinamentos de Jesus, porque nós passamos no dia a dia aflições. E muitas das decisões são encorajadas pelo fato de que nós temos fé, isto é, nós temos confiança, nós damos credibilidade ou nós acreditamos que vai dar certo e isso faz com que nós, então, sigamos em frente, apesar das situações que nos se apresentam. Então, a fé é como esta imagem. Parece um salto no vazio, mas é um sentimento de total confiança ou em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Isto é, eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé que eu vou melhorar. Eu tenho fé que se eu trabalhar, eu vou conseguir. Então, é um sentimento de total confiança. É como esse indivíduo que está de olhos vendados, se jogando no precipício. Ele tem fé. Porém, hoje a fé já é estudada nas academias. Nós vamos ver que o Dr. Harold Canning, ele foi um dos precursores do estudo da fé, da religiosidade, da espiritualidade. E ele é o diretor do Centro de Estudo da Religião, Espiritualidade e Saúde da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E ele traz, em vários dos seus livros, as definições. E ele nos diz que a fé é um fenômeno que libera defesas naturais do organismo, prepara o corpo e a alma a lidarem melhor com a dor e os percalços do tratamento. Seja qual for a forma de manifestação dessa confiança absoluta, que é a fé, ela impede a pessoa de se entregar ao problema, motivando a busca da cura. Quando o Dr. Harold Canning fala sobre que a fé te dá ao paciente, ao enfermo, uma confiança absoluta, ela movimenta as energias internas desse indivíduo em busca dessa cura. Então, para aqueles que se valem da fé, independente da religião seguida, eles enfrentam os fatores físicos e emocionais com mais sabedoria. Quando nós falamos fé independente da religião, é que nós podemos expressar a nossa fé dentre as diversas religiões. Por exemplo, a religião católica, a religião espírita, a religião judaica, a religião protestante, a religião anglicana e assim todas as religiões. Estas são denominações, isto é, são como eu expresso a minha espiritualidade, a minha fé dentro de critérios, de princípios, de dogmas, conforme a religião assim se apresenta. Kardec vai nos trazer, no seu terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo inteiro, que é o capítulo 19, e que vai falar sobre a fé, e nós trazemos algumas passagens. Esta passagem é do Espírito Protetor que diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade.
Aqui esse espírito está nos explicando que nós temos a fé como uma condição, um sentimento inato em nós. Mas ele está ainda na condição de germen, de sementinha, no seu estado latente, isto é, ele pode, este sentimento, desabrochar dependendo da nossa vontade. E assim se torna muito claro quando o próprio Kardec vai nos dizer que fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. É uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Quem possui a fé caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. É muito diferente uma pessoa que tem essa confiança, que tem essa certeza, que tenha esta segurança. Então, sempre que eu vou falar de fé, eu uso a palavra que lhe dá origem, que é confiança. E esta confiança, ela me permite extrair dentro de mim fortalecimento para que eu, visualizando aquele ponto que eu quero atingir, eu trace um caminho e vá em direção a esse ponto. Emmanuel, no livro O Consolador, do Chico Xavier, responde a essa questão. Poder-se-á definir o que é ter fé? E ele responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Isto é, ela vai além da religião, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Isto é, nós realizamos. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Emmanuel nos traz esta fé raciocinada. Eu não creio, porque quando nós falamos em crer no sentido de não entender, nós podemos dizer assim, eu creio que o meu time de futebol vai ganhar. Mas é diferente de eu dizer, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso mobilizar as minhas faculdades internas. Por quê? Porque depende de mim. Então, quando nós temos essa fé, essa certeza em Deus, nós já não mais dizemos eu creio, e sim eu sei. Então, nós vamos fazer essa questão. A fé pode curar? Essa é uma questão muito, muito interrogada hoje, principalmente porque tem pessoas que abandonam até tratamentos médicos em busca só da fé. Nós sabemos que cada vez mais ciência e espiritualidade devem andar juntas. Então, a fé pode curar? Ora, mediante uma fé poderosa que a humanidade desenvolveu ao longo das existências, ao longo dos milhares de anos, até a ciência passou a estudar essa força que o ser humano tem e é capaz de desenvolver no seu interior através de uma certeza superior. Então, a fé é estudada desde a década de 80 dentro das universidades. E, principalmente nas universidades americanas, já se tem demonstrado que, através de estudos gabaritados, a importância é fundamental
da fé para a saúde física, mental e emocional. Alguns estudos provaram que as pessoas que têm fé, mesmo diante de um problema físico, elas têm 50% de chances a mais de se curar do que as pessoas que não têm fé. Veja que eu estou falando de fé, não estou falando de religião, compromisso com a religião A, B, C ou D, ou com a igreja, ou com o templo, ou com o centro espírita. A pessoa que tem fé, ela tem 50% de chances de se curar a mais do que aquela que não tem. Por quê? Porque hoje, graças aos sistemas não invasivos, como a ressonância magnética, como outros exames não invasivos, nós sabemos já que, através de eletrodos colocados no cérebro dos indivíduos, a religião, a fé, a espiritualidade fazem impactos em várias regiões cerebrais. Então, quando uma pessoa está orando, quando uma pessoa está em elevação a uma realidade transcendente, quando ela está fortalecendo a sua fé, fazendo uma oração, solicitando, agradecendo, nós vamos ver que há uma interconexão de diversas regiões cerebrais. E foi demonstrado que orações repetidas, elas causam grandes impactos físicos no indivíduo. As orações, quando são repetidas com sentimento, fazem com que haja diminuição na pressão sanguínea, diminuição no ritmo cardíaco, na respiração, reduzem as ondas cerebrais e vão fazendo com que aquele indivíduo entre numa condição de paz. Então, são ativados o lobo parietal, que controla o nosso senso próprio, onde estou, quem sou, as minhas conexões, o sistema límbico, que desempenha o papel fundamental das emoções, que esse sistema está relacionado justamente com as emoções mais primárias do ser humano, principalmente as emoções do medo, da raiva, da cólera, da ira, da gratidão. Nós vamos ver também que o hipotálamo é estimulado, e o hipotálamo também é responsável pelas reações emotivas, e o lobo frontal, que é parte do cérebro que determina as nossas vontades. Então, nós sabemos que o lobo frontal é aquela área do cérebro que levou milhões de anos para evoluir e que é a nossa parte cerebral mais recente na sua evolução. Por quê? Porque aí está justamente a relação do humano com o transcendente, que nos liga na abstração, na meditação. Então, essa área do cérebro frontal é ativada quando nós estamos conectados com o transcendente. Pode ser no fortalecimento da nossa fé, num pedido, numa gratidão, numa oração, numa glorificação a Deus. Então, nós temos certeza que a fé e a ciência devem e podem se complementar. Por quê? Porque cada vez mais nós temos visto que é importante nós acessarmos, estimularmos estas áreas do cérebro, trazendo paz, trazendo tranquilidade. E há mecanismos fisiológicos na ação da espiritualidade. Quando nós estimulamos a espiritualidade, nós produzimos neurotransmissores cerebrais que vão atuar em 3 sistemas: o cardiovascular, o endócrino e o sistema imune, que hoje é a denominação do sistema imunológico. Então, em
tempos de pandemia, nós queremos tudo isso bem ativado, isto é, o nosso sistema cardiovascular super bem, que, quando estimulado por pensamentos de gratidão, de bondade, de agradecimento, quando nós estimulamos o nosso sistema cerebral com estes sentimentos, nós temos um coração que diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial e produz menos cortisol, que é o hormônio do estresse. Com isso, nós ativamos as nossas glândulas a produzirem substâncias necessárias para a defesa do nosso organismo, como o sistema imune. Então, isso já está muito claro na universidade, a tal ponto que o Dr. Kenning, ele traz nesse seu livro Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade, estes dizeres: os praticantes ativos de uma crença podem obter benefícios físicos e mentais, entre eles um sistema imunológico mais resistente e menos propensão a determinadas doenças, bem como melhorar a capacidade de recuperação de enfermidades. Nós precisamos trazer a fé, nós precisamos trazer o desenvolvimento da espiritualidade para o nosso dia a dia, principalmente nestes momentos de tanta enfermidade que nos rodeia e cada vez mais atingindo os nossos entes queridos. Outro grande pesquisador, o Dr. Jeff Levine, ele vai nos dizer, através das suas pesquisas, a religiosidade pode motivar comportamentos saudáveis, pode gerar relações sociais de apoio e solidariedade, pode produzir sentimentos ou emoções poderosos, etc. E já se sabe que cada um desses fatores, hábitos saudáveis, relacionamentos, sentimentos, é muito importante para a saúde. Ora, nós sabemos que todas as nossas emoções influem diretamente sobre o funcionamento, principalmente da hipófise e das demais glândulas do nosso organismo, que produzem hormônios, que produzem os neurotransmissores, como a endorfina, a adrenalina, a acetilcolina. Emoções alegres, positivas, melhoram esse funcionamento. Emoções pesadas, tristes, negativas, podem comprometer todo esse sistema orgânico e se traduzir em enfermidades. Quando, através da oração, o paciente ou qualquer um de nós cria uma expectativa positiva, isto é, ele movimenta a sua certeza, a sua confiança, ele desperta a sua esperança para a cura. E isso aumenta o seu sistema imunológico e colabora para regular o sistema hormonal. Vocês vejam que não tem como separar, graças a Deus, a medicina, através da psiconeuroimunologia, através da neurociência emotiva, através da epigenética, já nos vê como um indivíduo integral que somos. Não separa mais corpo e mente, ou corpo, mente e espírito. Nós somos um só. Se eu tenho um sentimento de amor, eu vou estimular a produção de substâncias que vão fazer com que todo o meu organismo trabalhe bem. Da mesma maneira, se eu tiver um sentimento de culpa, de remorso, de mágoa, de ressentimento, eu vou inibir todos esses processos e produzir, então, a deficiência desses mesmos elementos. Então, neste período de pandemia, e que eu estava hoje conversando com o meu cardiologista, que eu
tive a consulta com ele hoje pela tarde e ganhei os parabéns que estão com os exames em dia. Eu disse, doutor, quanto tempo o senhor acha que ainda nós levaríamos com toda essa situação de medo das pessoas, de nervosismo, de ansiedade, de depressão? Eu disse, o senhor não acha que vamos levar algum tempo ainda? Ele disse, sim, provavelmente muito tempo. E este muito tempo nós entramos até num pensamento de 5 a 10 anos, quando nós vamos entender que o vírus existe, sim, o vírus é mortal, sim. Mas existe o vírus do sarampo, e o vírus do sarampo é mortal também. Existe o vírus ebola, e o vírus ebola é mortal também. Existe o vírus HIV, e o vírus HIV também é mortal. E nós, apesar disso tudo, temos que entender que temos que ter a nossa vida calcada na fé, na confiança, na certeza. E muito antes do que nós trazermos isso para os senhores, muito antes do que a academia trazer isso, a religiosidade, isto é, os ensinamentos de Jesus já trouxeram. E o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe um capítulo inteiro sobre isso, e é sobre os ensinamentos de Jesus que eu queria trazer para vocês, como desde lá ele já nos põe a fé como um fator necessário nas nossas vidas. E a passagem que está em Mateus diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Esse lunático era um menino que tinha convulsões. Naquele tempo, o tratamento de convulsões era apenas dar banhos frios e banhos quentes. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Quando Jesus fala que ele afastou o demônio, como está registrado aqui, é que naquele tempo os indivíduos não entendiam que espíritos inferiores poderiam causar mal. Porém, Jesus, como espírito perfeito, ele já conhecia essa qualidade de demônios, que eram espíritos inferiores. E naquela época se chamava demônio. Então, esses espíritos inferiores estavam produzindo, através de uma obsessão, essa convulsão no menino. E ele, depois de ameaçar o demônio, saiu e o menino ficou bom. Porém, os discípulos, mais reservadamente, foram interrogar Jesus quando estavam a sós. Mestre, por que nós não o podemos curá-lo? E Jesus responde aquilo que os senhores já sabem: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quando Jesus vai chamar a atenção da fé, isto é, da certeza de crer, ele vai usar o exemplo do grão de mostarda. E por que ele usa o exemplo do grão de mostarda e não de um grão de areia, por exemplo? Porque Jesus sempre aproveitava o momento para ensinar.
Ora, o grão de mostarda era a menor semente que Jesus tinha conhecimento na época em que ele estava aqui entre os apóstolos. Então, ele utilizava a menor semente, mas era uma semente que tinha uma fé viva, isto é, que ela trazia em si todo o potencial de vir a ser uma planta, enquanto que um grão de areia não germina. Então, Jesus dizia, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, isto é, a menor semente daquela época, nós poderíamos, através da vontade, daquela certeza, daquela confiança, fazê-la germinar. Então, é isso que nós temos que entender. Todos nascemos com este sentimento inato. E nascemos das mãos do Criador. Não estou falando nascer no vaso físico. Estou falando que quando Deus nos cria, ele já nos dá todos esses elementos em fase latente, isto é, em embrião, para que nós, através da nossa vontade, da nossa potência máxima da alma, venhamos a desdobrar e fazer germinar. Então, nós precisamos entender que existem tipos de fé, porque se ela é inata em nós, nós precisamos fazê-la também desabrochar. Então, existem alguns tipos para que aqui possamos entender. A fé inata ou adquirida, humana ou divina, cega ou raciocinada, robusta ou vacilante, ativa ou inoperante. A fé inata ou natural é simples, espontânea, destituída de reflexão ou de exigência racional. É aquela que tem a intuição na existência de um ser ou algo superior que a tudo preside. Por exemplo, quem tem fé em Deus nunca esteve com Deus para saber. Então, ele tem essa intuição na existência de um ser ou uma inteligência superior que tudo preside. Porém, ela pode ser fortalecida, adquirida, aumentada. Quando nós temos, através do fortalecimento do pensamento, da experiência, dos fatos, do conhecimento, como base dos comportamentos lógicos e das realizações. Isso é muito característico. Eu, quando era jovem e era educada e professava a religião católica, eu sempre dizia que eu achava que eu não tinha fé, porque eu não conseguia fazer promessa. Eu nunca fui a Caravaggio, eu nunca fiz promessa, porque eu acreditava que a minha relação não era esse tipo de relação com Deus, ou com Jesus, ou com Maria, e que eu achava que naquele tempo não era falta de fé. Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que eu fortaleci a minha fé, independente da barganha que eu tenha feito, e que cada um na sua religião, na sua crença, siga. Mas para mim, isso não era válido. E eu entendi que eu tinha fé, mas ela poderia ser aumentada, ela poderia ser adquirida através do conhecimento, através do estudo, dos fatos, das situações que ocorrem na nossa vida. Também existe a fé humana, que se refere à confiança em si mesmo, nas possibilidades que cada um de nós temos, nos nossos limites. Então, aquele que tem a fé em si mesmo alcança resultados extraordinários. Era dessa fé que os médicos fazem a diferença. Quem tem fé tem 50% de chance a mais de se curar. Então, ele tem a certeza de uma vida feliz
que confere com resignação, com coragem, mesmo diante da vida. E aquele que tem também a fé divina é a certeza de um futuro celeste, pleno de felicidade para os que souberem agir com nobreza, caridade, devotamento e abnegação. É aquele que tem a fé em Deus, que produz a sua vida regrada sobre os ensinamentos que Jesus trouxe, mas são ensinamentos divinos. Então, nós sabemos que estamos aqui de passagem, que reencarnamos para melhorar, que muitos de nós melhoramos, outros estacionamos, é do livre-arbítrio de cada um. Mas todos sabemos que iremos desencarnar e que a vida é a vida do mundo espiritual. Esta é a verdadeira pátria. Então, nós podemos lembrar desses ensinamentos de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele nos traz um comentário sobre uma passagem de Paulo, que está registrada na sua carta aos Romanos, que diz assim: tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. E Emmanuel comenta: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma, e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Deus pode tudo, não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. É esse o comentário. Se tu tens fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Se Deus tem fé em ti, porque Deus sabe que tu podes superar as tuas dificuldades, as tuas provações, então tenha tu mesmo, diante dessas provações, fé em ti mesmo. Outro tipo de fé é a fé cega, que aceita sem nada verificar, que pode conduzir ao fanatismo, e hoje nós sabemos de muitas fés que são levadas ao fanatismo, mas que cedo ou tarde desmorona. Por quê? Porque ela não está calcada na razão, porque é frágil, porque falta o embasamento do conhecimento. Ao contrário da fé cega, existe a fé raciocinada. É calma, usa a razão como base, isto é, o conhecimento, a ciência. Estimula a paciência, que é a ciência da paz. Apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. Tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Conjuga-se com a humildade. É diferente da presunção. A presunção não é a fé raciocinada. A presunção é filha do orgulho, enquanto que a fé raciocinada conjuga-se com a humildade. Caracteriza-se pela maior confiança em Deus que em si próprio. Oferece perseverança, energia e recursos contra os obstáculos. Apoia-se no bom senso e na lógica dos fatos, fortalecida pela ciência, onde se estrutura. A fé raciocinada tem como base justamente a ciência. Por isso que a fé trazida pela doutrina espírita é a fé raciocinada. Vejamos também outros tipos de fé. A fé vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Ao contrário, a fé robusta, ela faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Quantas pessoas nós vemos que têm essa fé vacilante? Tem muita fé,
mas desde que não atinja um ente querido meu, desde que não atinja a minha situação, desde que eu não seja prejudicada, a minha fé é robusta. Porém, todos nós padecemos das situações, então todos nós somos testados e nunca fomos testados como agora, neste período de pandemia. Então, nós temos que manter a nossa fé robusta, porque ela é aquela que, mesmo diante da situação, ela entende que há um tempo de dar o testemunho e de colher. Então, nós precisamos manter a nossa fé robusta. A fé ativa é a que engloba todos os aspectos positivos, tornando-se originadora de todas as demais virtudes. É a mãe da paciência, da caridade, da abnegação. É a que origina a transformação e as obras. Não adianta a fé inoperante. É semelhante à figueira seca, que não produz frutos nem é útil a ninguém. Então, nós precisamos ter uma fé ativa, sim. Saber trabalhar a nossa fé. Saber transformar primeiro a nós mesmos e fazer a realização das obras. Mas como desenvolver a fé? Como desenvolver fé em Deus, fé na vida, fé em si próprio? Como que nós podemos ter essa fé robusta, ativa, operante, fé raciocinada? Ora, não pode ser do dia para a noite. Ter fé, em primeiro lugar, é uma escolha, é o nosso livre-arbítrio, é um processo onde nós vamos construindo, alimentando a nossa alma, com confiança, com certeza, com a total certeza de que o auxílio chegará. Então, o desenvolvimento da fé se dá pelo desenvolvimento da nossa experiência com o humano e com o divino, com o sagrado. É assim que nós vamos, então, fortalecendo e desenvolvendo a nossa fé. E Allan Kardec, neste mesmo capítulo 19, ele vai nos dizer: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. É este o cerne desta fé robusta, desta fé ativa, desta fé raciocinada. Nós compreendendo que tem leis que nós ainda não podemos mudar. São leis que nós ainda precisamos obedecer, até que nós possamos compreender a manipulação dessas leis. Então, nós, ao entendermos, ao compreendermos que nós temos esse limite, nós vamos tendo uma base fortalecida. E Kardec vai nos dizer nesse capítulo: fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não dá para nós termos uma fé que é baseada em dogmas. Por quê? Porque os dogmas são critérios inamovíveis, que não são retirados, mas que com o avanço da ciência, nós aí ou ficamos com a ciência ou ficamos com o dogma. Então, nós precisamos ter uma fé calcada na evolução da ciência. E cada vez que nós estudamos a ciência espírita, nós vemos se aproximando palmo a palmo a ciência acadêmica. Outra maneira de nós fortalecermos a nossa fé é através da oração. A oração é uma das chaves do desenvolvimento da fé. Orar, colocar nossos medos,
desejos, os nossos pedidos diante do coração de Deus nos fortalece. A oração estabelece uma proximidade nossa com o Criador, nossa com Jesus, nossa com os santos, cada um nas suas religiões. Então, a oração nos ajuda a tomar posse e a reconhecer que para Deus não existem impossíveis. E a fé em nós próprios é nós nos utilizarmos deste fortalecimento que Jesus nos ensinou. Então, quando nós estamos orando, nós estamos emitindo pensamentos. E ao emitir pensamentos, cada um de nós exterioriza o que cultiva no seu mundo interior e encontrará ressonância entre os que estão na mesma faixa vibratória. É o tal do pedir e obtereis que Jesus nos ensinou. É o tal da conexão não local, que todos nós estamos em rede, através da física quântica, nós aprendemos, que todos nós estamos conectados com aqueles que se encontram na mesma faixa vibratória que nós. Então, o Dr. Harold Kenny vai nos dizer: o envolvimento religioso e o tratamento médico podem trabalhar muito bem em conjunto. Mas quando um ou o outro é excluído, os resultados do paciente provavelmente serão afetados. Vocês imaginem quando nós pudermos unir o médico que atende o paciente, dizer para ele: se o senhor tem fé, ore. Se o senhor está conectado com os seus mentores, os seus espíritos benfazejos, sejam nomes de santos, seja Jesus, seja qualquer denominação religiosa, ore. Hoje em dia é tão difícil um médico falar para o seu paciente orar. Por quê? Porque quando o médico diz: olha, o senhor deve orar, o paciente acha que está em fase terminal. Se o seu médico manda orar, é porque já não tem mais nada o que fazer. E não é verdade, gente. Nós temos que trazer juntos a ciência e a espiritualidade, a ciência e a fé, a ciência e a religião. Por quê? Porque, como ele diz aqui, quando um ou outro tratamento é excluído, os resultados são afetados, e sempre para menor. Então, nós precisamos entender esse poder da fé. A fé no doente em si mesmo, a fé no médico, a fé no protocolo, na disposição favorável dos mentores amigos, dos benfeitores, na proteção de Jesus, na proteção de Deus. Acreditar em verdade é causa suficiente de muitas curas. Por quê? Porque o próprio Albert Einstein disse: quanto mais eu acredito em ciência, mais eu creio em Deus. E aí nós lembramos do próprio Jesus que nos exarava: a tua fé te curou. Quando ele nos ensinou que o que quer que peçais em oração, se credes, isto é, se tiverdes a fé do tamanho de uma mostarda, que obtereis, então vos será concedido. E assim nós vemos com o cego Bartimeu, que nós já falamos aqui, que me toca profundamente, porque ele se despojou daquilo que lhe causava cegueira, como nós temos que nos despojar daquilo que nos afasta da nossa fé. Outra passagem que eu adoro também é da mulher hemorroísa, que ela não tocou nem no mestre, ela tocou na franja da sua roupa, da roupa do mestre, e fora curada. E nós precisamos lembrar o que Jesus nos disse: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz, movimentai as vossas forças, movimentai aquilo que tendes dentro de vós. Vós sois deuses, podeis fazer
aquilo que eu faço e muito mais. E para nós encerrarmos, eu trago o exemplo que é uma das passagens dos evangelhos que me toca profundamente, que é o exemplo de fé de Inácio de Antioquia. Inácio era aquele menino que Jesus colocou no colo quando ele disse: deixai vir a mim as criancinhas. Era aquele menino que depois da morte de Jesus, da morte dos seus pais, que eram cristãos, ele vai viver com João e Maria, lá em Antioquia. Antioquia era a terceira cidade do Império, depois de Roma e de Alexandria, somente depois dessas duas cidades. E ali, o pequeno Inácio cresceu sob a ternura de Maria, enquanto João lhe passava a boa nova. E Inácio se torna conhecido pela sua pregação. A partir daqui, eu peço licença para os senhores, para eu ler, porque senão eu me emociono. Então, tornou-se célebre Inácio por sua peregrinação forçada em cadeias de Antioquia até Roma. Por quê? Porque ele, como pregador cristão, depois da morte de Jesus, passam a perseguir os cristãos. E ele, então, fica indo de uma cadeia, de uma prisão para outra. Num dia ensolarado e quente, desembarcando no porto de Ostia, cercado de soldados, seguiu em Roma pela Via Ápia. Chegando ao cume de uma colina que circundava a cidade, ele começou a sorrir. Aquele homem alquebrado sorria a ponto de comover-se até as lágrimas. Tu deves estar louco. Por que sorris? Perguntou-lhe um soldado, desferindo-lhe um tabefe em seu rosto. Inácio, ainda emocionado, respondeu: sorrio diante de tanta beleza que meus olhos descortinam. Sorrio porque chego a Roma e vejo uma cidade imponente. Sorrio ao olhar o casario de mármore, as estátuas que rutilam ao sol, as águas prateadas do Tibre que circundam as montanhas. Antes que Inácio pudesse prosseguir, o soldado lhe gritou: mas tu vais morrer, miserável. Como podes sorrir? Sorriu, continuou o pregador do evangelho. Sorriu de felicidade, porque agora eu posso ter a dimensão do amor de Deus para com as suas criaturas. Porque se para vós que sois corrompidos, se para vós que sois criminosos, Deus concede uma cidade tão bela e tão harmônica, o que não haverá de oferecer para aqueles que lhes têm fé. E Inácio de Antioquia, então, é levado ao círculo romano para ser morto pelos leões. E ele é deixado em plena arena, junto com outros cristãos, e 5 leões o circundam e não o matam. E ele é liberado e passa a pregar, continua a pregar a boa nova do Cristo. Então ele tinha tanta fé que ele disse: imagine se Deus, na sua infinita bondade, dá para os corruptos, para os assassinos, uma cidade tão bela quanto Roma. Imagine o que não reserva para aquele que tem fé em Deus. E quando nós colocamos a fé nas nossas vidas, nós passamos a trazer as rédeas da nossa vida para as nossas mãos. Então, eu trago esta estrofe do Almir Sater como uma
um fortalecimento da minha fé. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nós temos em nós esta semente do tamanho de um grão de mostarda, chamada fé. Que possamos fortalecer todos o desenvolvimento para que ela faça com que nós tenhamos a fé de um Inácio de Antioquia, de um Bartimeu ou da mulher hemorroísa. Que tenhamos essa fé que fortaleça o nosso sistema imunológico diante de tantas enfermidades. Que nós tenhamos a fé que vai combater principalmente o medo, o causador e estimulador do cortisol nas nossas veias, nos trazendo aí a ansiedade e a depressão. Que possamos todos nós ter esta fé quando Jesus nos vem dizer: tudo é possível àquele que tem fé. Muito obrigada. Desculpem pelo adiantado da hora, mas é fundamental que compreendamos que esta fé faz parte de todos nós.